Boa noite, eu sou a Cílio Simão. Oi, Fábio. Chegando muita gente. Mônica Pesca. Boa noite, desculpem, o celular caiu do suporte, por isso que a gente teve que encerrar às pressas. Bom, estamos começando de novo, área live 20 horas e 2 minutos, área live 66, com dois queridos do Estúdio Prosa, que vão estar aqui com a gente daqui a pouco, a Júlia Rovigo e o Gabriel Pesca vão estar aqui comigo para poder conversar com a gente sobre o trabalho deles, sobre design, sobre um monte de assuntos. Bom, como é de costume, queria agradecer vocês estarem presentes aqui toda quarta-feira. Dê like, curtam, divulguem para os amigos, mostrem o nosso canal, deixem comentário nas lives depois que elas descerem, porque isso é muito importante para os nossos... é importante para a nossa divulgação, né? Bom, eu queria mostrar para vocês a entrevistada da semana que vem, que é a Lígia de Medeiros, essa super artista, bacanérrima, vai estar aqui com a gente no dia 19, né? Nossa próxima entrevistada. E hoje, como eu já falei, é a vez do Estúdio Prosa, esses dois jovens super talentosos. Eu vou conversar com eles, vou colocá-los na conversa agora. Deixa eu ver aqui, eu acho que é o Gabriel que vai entrar pelo deixa eu ver se vai entrar pelo Prosa ou só pelo Gabriel. Prosa. Só um minutinho. Peraí, vou chamar pelo Estúdio Prosa, então. Só um momento, gente. Pronto, chamei pelo Estúdio Prosa. Vamos ver. Pronto. Olá, crianças. Boa noite. Me ouvem bem? Sim. Maravilha. Boa noite. Gabriel e Júlia. Isso? Gabriel Pesca e Júlia Rovigo. É assim que pronuncia? Isso mesmo. Eu gosto de ser corrigida ao vivo quando eu erro. Isso porque eu não uso outro sobrenome, que é mais difícil ainda, que é suíço. Bagestos. Rovigo é mais fácil. Bem-vindos. Eu sei que vocês são fãs do nosso projeto, né? Estamos sempre lá, sempre acompanhando os posts, as lives, e a gente já tem um namorinho assim de portão tem um tempinho, né? E eu falei, agora é a hora. Deixa eu chamar eles para poder mostrar o trabalho aqui, porque é um trabalho bem bacana, né? Bom, queria começar com vocês, como a gente sempre começa com os nossos entrevistados. Como vocês são dois, né? Eu queria que vocês falassem da formação de vocês. Eu já li um pouco, já sei, mas eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores. Eu nunca sei como chamar nessa altura do campeonato. Quer começar? Eu sou formado em Ciências Sociais pela... Opa! Caiu. Opa, que isso é uma beleza. Pronto, voltei. Desculpem. Eu sou formado em Ciências Sociais pela UFSC e a Ju é Legal. formada em Arquitetura pela PUC Paraná, né? Bacana. Vocês são do Sul, né? Sim. Somos do Sul. Vocês Gente, estão aonde? Porto Alegre. Em que cidade? A gente está em Itajaí, Santa Catarina. Itajaí, olha, perto de Porto Alegre? Eu não conheço muito direito. É perto de Florianópolis. Perto de Florianópolis. Legal. E você tem uma formação de marceneiro também, né, Gabriel? Eu me formei na vida como marceneiro, né? Não estudei. Nunca fiz curso, nem... durante a faculdade, eu fazia prancha de surf. Fazia prancha de surf stand-up. É por isso que nas fotos tem sempre uma prancha atrás, né? Em todas as fotos que a gente vê de vocês, no perfil pessoal tem ali uma prancha de decoração.
coleção de pranchas velhas de amigos e familiares aí. Bacana, bacana. Só não tem de deixar. E quando é que o bicho da carpinteria te mordeu? Eu comecei com a madeira quando a gente se mudou para a Europa. Foi em 2016, né? 2016. Vocês moraram aonde? A gente morou em Barcelona a maior parte do tempo. Pingou de Legal. cidade, mas ficou mais tempo em Barcelona. Em Barcelona? Bacana, bacana. Bacana. E você é arquiteta? Eu sou arquiteta, formada em E arquitetura. quando é que o bicho de design mordeu vocês dois, afinal de contas? Como é que foi isso? Então, a história é um pouco longa, assim, mas eu me formei em arquitetura e recém-formada me mudei para Florianópolis. Morei 2 anos lá, trabalhando num escritório de arquitetura. E foi onde eu aprendi praticamente a desenhar, mais do que na faculdade. E aprendi muito sobre reforma, enfim. E depois de 2 anos trabalhando em Floripa, eu resolvi fazer um mestrado em Barcelona. E fiz um mestrado em Lighting Design, em iluminação. Olha! Que hoje eu não trabalho com isso, mas foi o que me motivou a ir estudar fora na época. E é um assunto que eu adoro e ainda quero trabalhar com isso. Mas então eu fui para Barcelona para estudar e lá eu comecei a trabalhar em alguns escritórios da área de design de interiores. E lá eu comecei a ter um olhar mais para o design assinado, para o design autoral, porque os escritórios que eu trabalhei lá trabalhavam muito com design autoral e mobiliário solto, mais do que um mobiliário desenhado sob medida. Então, entendi. Lá eu comecei a aprender mais sobre o design de mobiliário. E quando eu voltei para o Brasil, eu abri meu escritório de interiores. E o Gabriel, em paralelo, abriu a marcenaria. E como necessidade dos projetos, eu comecei a desenhar o mobiliário para os meus projetos. E, consequentemente, também o Gabriel começou... Eu não encontrava o que queria, né? Tipo, queria mais personalidade nos projetos e acabou começando a desenhar por necessidade, assim. Sim. É a necessidade de tornar o projeto exclusivo, né? De certa forma. Sim, total. Né? Não ter a mesma cadeira que todo mundo tem. Tem essa exclusividade não só na personalização de acabamento, de tecido, né? De ter uma exclusividade mesmo, né? E eu acho que a maioria dos designers começa desse jeito, né? Paulo Alves falou sobre isso, né? A maioria dos grandes designers começam com arquitetura e começam desse jeito, né? Nessa necessidade de personalizar tudo. Foi assim com Niemeyer, foi assim com os grandes nomes, né? Le Corbusier, todos eles, né? Eu acho que não só Gaudí, né? Eu não lembro se Gaudí tem alguma parte de mobiliário. A Gaudí tocava um pouco de tudo também. Deve ter. Mobiliário urbano também, né? Tem bastante. Eu acho que mais mobiliário urbano, mas mobiliário como os outros eu não... Bom, eu desconheço, nunca vi. Vou até pesquisar para ver se existe. Porque eu não duvido, né? Bom, enfim, vai saber, né? Vai saber que tem alguma pérola escondida aí que... com certeza, vindo dele. Vindo dele, né? Eu acho que ele gastou a energia toda naquela catedral. Eu olho para aquilo e fico imaginando como é que é o detalhamento daquele negócio. Tanto que ele deixou, porque depois ainda vieram outros arquitetos para tentar finalizar. Porque você imagina, a gente que trabalha com detalhamento, essas coisas todas, fica imaginando, né? Como é que era o detalhamento disso feito naquela época, como é que era aquilo feito à mão, né? Eu lembrei dos vitrais aqui da Catedral de Brasília, né? Que a Mariane Perretti fez aquilo em tamanhos, em moldes de papel no tamanho original. É uma coisa absurda. Houve uma exposição aqui uma época atrás que tinha esses moldes. É uma coisa assim, é insano aquilo. É muito insano. Foi tudo feito à mão, com papel, com moldes gigantes. Houve uma exposição no Museu da República sobre esses painéis, sobre esses vitrais, né? E esses vitrais demoraram muito para serem feitos por conta disso. Né? Eles demoraram anos. A Catedral de Brasília ficou anos sem os vitrais. Eles foram acrescentados, acho que
5 ou 6 anos depois, ou até mais, né? Vocês conhecem a catedral aqui? Eu já fui. Não, eu nunca fui para Foram? Brasília, que é um crime para quem é arquiteto. Não, a maioria não conhece, não sabe nem do que se trata. Pode ficar tranquila que não é crime, não. É mais comum do que se imagina. Me sinto menos mal. Bom, enfim, aí vocês começaram a criar... começaram como? Com objetos, com mobiliário, como é que foi? Quando a gente voltou, como já falou, a gente estava tentando fazer duas coisas separadas, assim, né? A Ju com arquitetura e design de interiores e eu na marcenaria. E no começo, para se estabelecer, a gente trabalhava muito com móvel planejado. Tinha uma proposta de que a gente ia executar móveis planejados de forma como se faz em barcos, né? Fazer com compensado naval, lâmina, verniz, Mais dourado. usar MDF. A gente tem um pavor assim de MDF. A gente achava na época que isso ia ser uma proposta interessante e começou assim. E como os dois trabalhos eles vão meio que se somando, eles foram se aproximando junto e os clientes começaram a ser os mesmos, os projetos começaram a ser os mesmos. A gente começou a interagir muito nos trabalhos e chegou um ponto que a gente estava, no final das contas, uniu as duas coisas, os dois projetos se uniram num só. E daí veio gradativamente a gente com aquela vontade de parar de fazer móvel planejado, fazer móvel nosso, né? Autoral. Ter liberdade de desenho, liberdade criativa, trabalhar com madeira maciça, que é o que a gente gostava, artesania de alto nível, né? Não algo tão só, não sei, montador de caixote, como chamam. Né? Sim. E daí a gente veio introduzindo um móvel ou outro até 1 ano e meio atrás. Eu sofri um acidente, eu machuquei a coluna, quebrei a coluna, quebrei uma vértebra. Eu fiquei 3 meses de cama e daí ali a gente parou tudo. Teve que parar de trabalhar e começou a projetar, tipo, cara, agora é o momento para sair do móvel planejado e vamos fazer o nosso projeto de móveis soltos, design e realmente mergulhar nisso. E daí, por essa necessidade, a gente mergulhou e veio desde então, explodiu a ponte atrás de nós, assim, e as coisas têm fluído muito bem, né? Então, no final das contas, tinha já a experiência, tinha um pouco de aventura, assim, em momentos livres com o nosso próprio design, mas a gente tem se descoberto recentemente nessa conversa entre nós, porque a criação ela se tornou um negócio meio que entre os dois, né? São inspirações mundanas, corriqueiras, que viram conversas, e essas conversas vão trazendo inspirações aleatórias que a gente converte em formas, e de repente de conversas vem vindo essa brincadeira que se torna móveis, sabe? Surgiu tudo muito de forma orgânica, assim, a gente acabou unindo duas paixões que a gente nem sabia que tinha, assim, que foi a vida foi nos apresentando e a gente soube canalizar isso, agarrar nisso e ver que nós dois juntos poderíamos que a gente teria um potencial de criar peças únicas que traduzissem um diálogo nosso. E a gente vem ficando muito contente com o resultado dessas nossas aventuras, digamos assim. Mais experiente também, né? Tem se tornado um negócio cada vez mais fluido, assim. E no começo, quando vocês começaram a trabalhar juntos, decidiram, vamos trabalhar juntos, teve o choque do muito técnico, né? Porque a arquitetura é muito técnica, né? Tem aquele rigor técnico todo, de desenho, épora e tudo, e ele tem um trabalho mais orgânico, né? Mais intuitivo, por assim dizer, né? Como é que foi isso? Deu choque nisso? Foi difícil? Como é que foi esse comecinho de namoro? Muita briga. Foi um exercício que foi mais rápido do que eu imagino, assim. Mas no começo a gente teve que conversar muito, dialogar muito, até porque o Gabriel tinha muito a noção de execução e eu tinha mais o desenho, digamos assim. Então a gente tinha que dialogar os dois para chegar num consenso. Assim. Então, gama de materiais também era um negócio muito problemático, né? Também. Na arquitetura, no design de interiores, tu tem essa infinidade de acabamentos que a indústria te oferece. De repente, a gente deixou de se relacionar com a indústria
e passou a ser 100% artesanal. Então, eu te apresentava soluções muito, eu penso um pouco nisso, tipo, eu te apresentava soluções de poucas opções. Assim, tem essas 2, 3 madeiras aqui, 2 compensados e acabou. Isso era um problema grande também, né? Sim. As coisas mudaram. É porque a grande dificuldade quando você pega um designer e ele vai para a indústria ou para uma marcenaria é isso, né? A gente vai ali com um projeto cheio de sonhos e às vezes tem coisas que não dão para ser executadas. Tem essa questão assim, né? E aí tem que se despir um pouco do eu sei e ouvir o que o outro tem para dizer. Isso é difícil mesmo, é bem difícil, né? Sim, total. E o que resultou foi que eu comecei a entrar mais na marcenaria a partir disso, porque a gente começou a ter os diálogos de desenho e o Gabriel, consequentemente, começou a entrar mais no desenho também. Então, hoje a gente meio que trabalha nas áreas, a gente Tudo. transita entre as áreas diariamente. Então, o Gabriel desenha, eu desenho, eu executo, o Gabriel executo. Então, assim, eu estou sempre tentando aprender cada vez mais a técnica de marcenaria ou entender para poder traduzir isso para o desenho e já, quando tiver alguma ideia, eu já vir com ela com a parte técnica um pouco mais elaborada. Mas é um exercício de ambos, assim, de transitar entre as áreas. No começo, o que era discussão, o que era um brigando com o outro para conquistar o espaço do que necessitava, acabou transformando um aprendiz do outro, né? Então, hoje a gente já tem essa perspectiva diferente, onde um é aprendiz do outro. Quando a gente está na área de desenho, de decisão estética ou direção de arte, aí eu sou aprendiz da Júlia. E quando a gente está na marcenaria, na produção, daí ela é minha aprendiz. E, claro, vem vindo um trabalho constante onde a gente já está meio que fluido e tem uma troca diária, né? Hoje está muito fácil, a gente está numa fase muito boa desse processo todo. O processo está só evoluindo, né? Só É, evoluindo, tá bom. E quais que são as influências de vocês? Porque a marcenaria de vocês é uma marcenaria muito elegante e muito enxuta, né? Eu vejo isso. É diferente de tudo que está no mercado, né? Tem esse rebuscamento todo, pouco estofamento, né? Vocês trabalham com pouco estofamento ou quase nenhum. Quais são as referências de vocês? O que, que inspira vocês na hora no geral, assim, né? Eu sei que isso é muito difícil, é sempre a pergunta mais difícil de fazer, né? Mas o que inspira vocês, o que gerou as peças, de certa forma, assim, né? A gente também está descobrindo ainda. A gente não tem uma resposta concreta ou que a gente tenha certeza assim, do que é inspiração para nós. Mas é a soma de alguns fatores, né? Um deles é técnica. A gente tem muito estudo de técnica, a gente pretende ser um estúdio que estuda, um estúdio que pesquisa, um estúdio que tenta dominar a técnica. E as técnicas, elas te trazem resultados, e esses resultados eles se apresentam na marcenaria como formas, né? Então, muitas das coisas que a gente cria, elas são de testes e de protótipos e de inúmeros erros que estão lá soltos de formas aleatórias, Legal. que a gente deixa tudo disposto numa mesa, tudo bem organizado, para eventualmente, na falta de algum elemento, a gente poder consultar aquelas peças e brincar com elas. Então, é um jogo mesmo de retalhos que são provenientes da técnica, de testes ou de erros de técnica. E a respeito de formas em geral, a gente tem tentado se inspirar em estudos aleatórios que a gente faz fora da marcenaria, fora do mundo do mobiliário. Se a gente tem alguma Entendi. explicação aleatória, por exemplo, recentemente a gente tem estudado sobre abelhas em mel, por curiosidade, por inúmeros motivos, mas e daí, às vezes, no meio de uma leitura dessas, tu encontra uma abelha brasileira que produz a colmeia em formas cônicas e, de repente, tu vê uma forma cônica naquela colmeia, tu acha interessante, ela vem traduzida para outras formas, dessas formas a gente parte para tentar buscar inspiração em algo que não seja o mundo do mobiliário em si. E Entendi. em relação a ser diferente, a gente vê muita necessidade em tentar não se tornar um estúdio que produz móveis que são comuns. A gente já considera a nossa história um pouco incomum, a gente tem uma
uma necessidade de se distinguir da indústria. A gente não quer ter formas que sejam facilmente reproduzidas por uma indústria ou por máquinas industriais. Apesar de a indústria hoje em dia ter máquinas super complexas, a gente tenta se propositalmente fazer e se inspirar em formas que sejam muito difíceis de reproduzir industrialmente, para que isso seja uma característica nossa, para que seja um valor agregado aos nossos móveis também. Então, vai se tornando uma soma de várias coisas. Tem uma cadeira foi inspirada de uma maneira, a mesa foi inspirada de outra maneira, e a gente é meio livre nesse sentido. Mas, ultimamente, a nossa ideia é justamente brigar com tudo que é muito quadrado, tudo que é muito engessado, tudo que é muito... já, sabe, formas que já foram dialogadas, que já foram apresentadas, o mercado, hoje em dia, a gente vê que o mercado está muito engessado, numa repetição de algumas formas que a gente não concorda e que a gente gostaria de se afastar delas, e às vezes a inspiração vem justamente de tentar fugir e encontrar algo que não tá sendo apresentado. Entendi. E vocês vêm de um país que é a Espanha, né? Que é Barcelona. Vocês vêm de Barcelona, que tem aqueles símbolos todos do Art Nouveau, né? Que é o excesso do excesso do excesso do elemento, né? Isso, de certa forma, influenciou vocês a terem essa limpeza toda? É isso? Ou não? Como raiva de Barcelona? Não. Não é raiva, é assim, quando a gente é exposto muito a alguma coisa, a gente tende a ir ao lado contrário, né? Bom, é meio que lógico isso, né? Eu, por exemplo, sou de Brasília, eu vi muita linha reta na minha vida inteira, eu cresci vendo linha reta. Eu não sou nascida aqui, mas fui criada aqui. Então, por exemplo, quando eu fui morar em Londres, eu fiquei encantado com aquele mundo mais rebuscado, diferente, né? Com formas diferentes. Então, isso me traz um encanto muito grande. E hoje, por exemplo, eu vejo isso muito refletido no meu trabalho. Eu fujo já muito mais da linha reta, do concreto, do modernismo, que eu cresci a vida inteira vendo isso, né? Não é que eu não goste, é bonito e tal, faz parte do meu crescimento. Foram as primeiras linhas que eu aprendi, foram essas, né? Isso é inspirador e tudo, mas aí quando você começa a ter contato com outras coisas, começa a mudar. Por exemplo, quando eu mudei para São Paulo, eu tive contato com essa arquitetura mais eclética, mais diferente, né? E aí você começa a prestar atenção nisso. Você se pega percebendo detalhes que você não conhecia e se apaixonando por aquilo. E isso, de certa forma, vai se influenciando no seu trabalho, não tem jeito, né? E o contrário também, né? Às vezes você está exposto muito a algo e você quer algo diferente, né? É nesse sentido que eu falo. Eu acho que a gente, em geral, em relação a Barcelona, a gente não tem nenhuma afinidade com a estética da arquitetura catalã em geral, mas a gente tem muita afinidade com a liberdade de criação, né? Porque Barcelona é uma cidade que ela realmente te mostra que tu pode sair da caixa, que tu pode fazer exatamente o que tu quiser, e isso pode ser eventualmente aceito. Pode ser tratado como belo, pode ser tratado como maravilhoso. Mesmo que seja uma torre com uvas em cima ou algo assim, não importa. Mas influência não. E também, eu pelo menos não me vejo assim, não sei tu, de influenciado muito pela Espanha ou até como... É isso que em relação à estética, a gente não entende ainda direito o que a gente busca, eu acho. Entendi. A gente tem como norma de que menos é mais. É uma norma nossa, a gente gosta de... Toda vez que a gente desenha algo, a gente tenta excluir todos os elementos que não são necessários, né? Normalmente os nossos desenhos, eles começam cheios de elementos, e um exercício que a gente faz é justamente deletar tudo que não precisa, para tentar encontrar o âmago do desenho, assim, aquela coisa que é mais simples que está escondida lá dentro. Tem uma frase que fala isso, né? Que eu não lembro agora como é que é direitinho, mas tem uma frase que fala isso, né? Design é isso, é você tirar tudo que não limpar o que não é necessário, né? O excesso todo. Eu falo isso porque vocês moraram em Barcelona, né? O auge do excesso para tudo.
O Art Nouveau soube era... traduzir bem o excesso e pegar a essência só, né? O Art Nouveau era isso, era o excesso do excesso do excesso. Inspirado na natureza, mas eram ramagens, florais, folhagens, que é lindo, é maravilhoso, Sim. né? Mas a gente quer imaginando quanto trabalho se dá para fazer aquilo, né? Até porque era uma época que você não tinha tanta tecnologia, né? Era tudo feito no muque, no braço, né? Muito artesanal, né? É mais ou menos o que vocês fazem, né? Porque vocês têm o handmade, né? Feito à mão. Vocês são quase uma casa de alta costura da madeira, né? Como eu costumo dizer. É uma coisa bem haute couture de vocês, né? Com a madeira. É isso, né? E vocês, por exemplo, tentam se afastar bastante da indústria, né? Vocês hoje concentram a produção de vocês, a comercialização toda com vocês, é isso mesmo? A gente faz. Literalmente. E, por exemplo, hoje a gente tem uma aproximação muito grande da indústria, né? Da nossa indústria, com os designers, convidando os designers para assinar peças e tudo e tal. E se pintar um convite desses, dá para pegar? Não faz? A gente não tem nenhum preconceito, não tem nenhum um princípio moral nosso em que a gente tem que tudo passar pelas nossas mãos. O estúdio em si é um projeto nosso em que ali tudo passa pelas nossas mãos. Mas a gente está sempre disposto a qualquer tipo de projeto, na verdade. A gente foi o que a gente fez nos últimos 10 anos, né? A gente veio... Porque o desenho de vocês é muito bonito, assim, né? É bem chamativo, é bem bonito. E eu acho que breve a indústria vai estar batendo na porta de vocês. Olha, se eu não me engano, muito. Eu acho que é questão de tempo mesmo, assim, para alguém olhar e falar, olha, esses dois têm muito talento, vamos lá, vamos trazer, né? Como a maioria dos estúdios acontece, né? Eu acho que os estúdios hoje estão tomando esse posicionamento, né? De manter as linhas mais autorais dentro como na moda. A moda resolveu isso muito bem, né? Criou alta costura e criou o prêt-à-porter. O prêt-à-porter para grande indústria e alta costura feita à mão, peças únicas, no máximo 3. Eu acho que é isso, né? Vocês trabalham com peças numeradas? Tem esse... um esquema assim de peça numerada, peça de série? São numeradas. Sim. Quantas peças de cada vocês fazem? No momento, a gente está passando por um processo de repaginar quais são as peças que a gente está fazendo. A gente não produz as peças também por vontade nossa, a gente normalmente faz por encomenda. Só sob encomenda. Então, certo. As peças elas vão numeradas à medida do que for sendo encomendado mesmo. Aí, eventualmente, chega no momento em que vão vindo novos designs e a gente, eventualmente, cancela a produção de alguma peça. E daí deixa ela para algum momento futuro, revisitar e fazer de novo. Mas, como a gente disse, faz um ano e meio que a gente está nesse projeto. Então, é muito recente ainda. A gente ainda está tentando preencher o portfólio com coisas novas que estão vindo. E, ao mesmo tempo, quando tudo passa pelas nossas mãos e tudo é feito por nós, a gente tem uma demanda muito alta de produção. Recaída sobre nós mesmos. Então, a gente toma esse projeto como um projeto que ele se desenvolve de maneira mais lenta mesmo. A gente não tem intenção de ter funcionários ou expandir ou ter um negócio que englobe mais gente e se torne realmente uma produtora de móveis. Assim, os móveis precisam ser tratados da maneira com que eles estão sendo tratados hoje, para ter justamente o nosso toque manual. Todos eles têm o acabamento 100% manual, as linhas são desenhadas à mão, no final das contas, apesar de muitos dos objetos eles virem das máquinas, tem máquina para tudo também. O acabamento ele é sempre desenhado à mão, todas as linhas elas acabam sendo manuais, então isso é um negócio que a gente gostaria de conservar nesse projeto. E para isso, bacana. A gente trata a produção como cada vez mais o prazo de entrega aumenta. Cada vez mais tem gente vindo pedir o móvel em janeiro para receber em junho, em julho. Para garantir o seu espaço na linha da chegada e tal. E é o modelo que a gente desejava, eu acho. Né? Vocês estão que nem a Baugue & Olufsen, né? A Baugue & Olufsen faz uma TV em 2 meses, parece que eles produzem 2 ou 3 meses para produzir cada televisão. Enquanto o mercado normal produz em 2 dias, eles produzem uma TV em 3 meses.
porque eles têm essa coisa do design acima de tudo, né? Tanto é que eles projetam primeiro o desenho para depois criar os componentes da peça. Eles fazem dessa forma. Olha, Eles fazem o contrário de que toda a indústria faz, né? É por isso que são aquelas obras de arte, enfim. Eu agora fiquei curioso num detalhe assim, né? Vocês estão abrindo mão do que o mercado oferece, de certa forma, de acabamento, né? Por escolha. Como é que é para material, por exemplo? É mais difícil? Como é que é a escolha disso? O que tá, fica sem opção? Como é que é? A gente- a gente trabalha agora com 3 madeiras, que são as madeiras que a gente mais tem acesso aqui na região, no sul. Mas a gente está sempre aberto a trabalhar com mais madeiras, mas a gente está sempre buscando que essas madeiras que a gente compra sejam certificadas, né? Então, Fornecedor constante, né? Que consiga manter a constância também, né? Então, acontece que às vezes a gente tem que mudar o nosso catálogo de opções, porque tem alguma madeira que está em falta, ou, enfim, às vezes a gente encontra madeiras únicas. Então, a gente está sempre atualizando esse catálogo. Hoje, a gente está com uma gama de 3, 4 madeiras, né? No nosso catálogo. Mas todo mês ligando para madeireira e descobrindo e vendo o que tem disponível, o que chegou. Vocês trabalham com manejo sustentável, então, né? Sim, Proveniente de manejo sustentável. Que é mais difícil também, né? O manejo sustentável te dá umas certas limitações, né? De produção. Ele exige um poder de compra muito alto no começo. Tu tem que ter muito dinheiro para comprar madeira de manejo sustentável. Ou tu tem que ter um grupo de pessoas muito grande que se una para fazer uma compra grande. Uma cooperativa, né? Comprar em conjunto. Exatamente. É uma solução interessante, Ou né? tu está sujeito a comprar madeira com o DOF, que é o certificado mais comum que existe de extração de madeira. Que existe toda uma polêmica a respeito do DOF, porque ele pode ser facilmente falsificado. Então, o DOF ele é um cuidado, tipo, ele é um registro, ele é um certificado correto, mas se tu quer fazer a coisa certa, se tu quer se importar com a ecologia, tu não pode só esperar que o DOF vá te dar a liberdade de achar que tu está sendo ecológico. Tu tem que ir atrás realmente usar o certificado para ir atrás do procedimento daquela madeira, para ver se a cadeia de pessoas por onde aquela madeira passou tem um trabalho decente. Né? Isso é problemático. Mas em relação a se fechar contra os materiais da indústria, também não é algo que eu acho que a gente se define dessa maneira. A gente não se define como um estúdio que trabalha exclusivamente com madeira. No momento, a gente está desenvolvendo um projeto exclusivo de madeira. A gente sente que a gente não deveria partir já para outros materiais antes de realmente se sentir satisfeito com o nosso serviço em madeira. E a gente está muito inspirado. Né? A gente está muito inspirado em madeira. Especializar cada vez mais, né? Virar um especialista no assunto para depois agregando outras coisas. Né? É o material que a gente mais trabalhou ao longo dos anos, é o material que a gente tem mais experiência e agora a gente está se apresentando com esse material e ainda faltam alguns móveis. A gente já tem desenhos, já tem projetos, já tem bastante tempo ainda para terminar essa fase de madeira. Mas a gente tem muita experiência em injetáveis, tem experiência em isopor, em resinas, a gente tem já experiência com pedra, com vidro, a gente tem vontade de trabalhar com outros materiais, mas não de se atropelar para usar esses materiais, entende? Então acho que são as fases futuras eles venham a aparecer, mas agora no momento a gente está 100% madeira. O mercado está com uma moda agora, né? São as modas das pedras, da fusão da volta dos metais, como era década de 80 isso, né? Da minha época, latão, que era muito utilizado em mobiliário e depois saiu e agora está voltando com força, né? Está voltando como um material super badalado em tudo quanto é coisa, muita fibra natural. A gente está na era do mix, né? Mistura-se tudo sem muita coisa, né? A indústria está redescobrindo alguns materiais, né?
A pedra natural, por exemplo, que era muito famoso em algumas épocas e sumiu do mercado e agora está voltando com uma força muito grande, né? Tanto para mobiliário quanto para acabamentos, né? Tem uma valorização muito grande e do uso de retalhos de pedras, né? Que é o mais interessante. Tem muito designer reaproveitando é muito interessante, né? Resíduo da indústria de mármore para fazer coisa bem interessante. O Thiago Curioni faz bastante isso, lá de Portugal. Brasileiro que mora em Portugal, ele faz bastante isso. E virou uma moda, né? E a moda que eu mais detesto nesses tempos modernos é o tal do carrinho de chá. Eu não dou conta mais. Não consigo. Não consigo ver mais aqui. Porque é tudo igual, não tem diferença, né? Virou quase que um vestido de noiva de coleção de alta costura, que tem que ter, obrigatório ter. Aí todo mundo faz a mesma coisa, a estrutura de metal com a rodinha de madeira e a roda só muda de tamanho e de posição. E não gira. É só isso. Assim, a gente tem que falar sobre isso. Tá na hora de alguém parar de falar que isso é bonito. Parem com isso, pelo amor de Deus. Eu acho que existe uma questão social e ambiental que está bem em pauta, que é a gente repensar os materiais que a gente está usando. E isso gera uma inspiração. Eu acho que o trabalho do designer ele é justamente encontrar soluções para esses problemas, não só desenhar coisas belas, né? Tipo, vou só desenhar coisa bonita, sem me importar com nada. Eu acho isso um erro. Eu acho que muitos dos designers eles estão usando desses resíduos industriais justamente por causa de uma inspiração que vem desse meio. E eu acho que agora a gente tem um dever também de prestar atenção a respeito dos novos materiais que tenham algum tipo de proposta que seja mais sustentável, que seja mais ecológica. E daí nós, tendo um estúdio, tendo um maquinário e tendo experiência no meio, é meio que um dever nosso de se aproximar desses materiais e testar eles para entender se eles realmente são eficientes ou poder mudar. Hoje em dia tem muita conversa, né, com o fornecedor. Antigamente eu acho que tu tinha um afastamento entre tu e a pessoa que te fornecia algo. Hoje, se eu recebo um material novo e eu não gosto dele por causa de algum componente ou alguma coisa que está faltando, eu posso mandar uma mensagem pro cara, seja no Instagram ou no WhatsApp, sei lá, e falar, cara, tu pode aumentar um pouco a tensão, tu pode diminuir a viscosidade, tu pode aumentar o tempo de secagem, essas coisas elas são conversáveis, tu pode ajudar a desenvolver materiais que sejam realmente úteis. E eu acho que é algo que muitos dos designers estão fazendo agora, é uma inspiração muito, muito pertinente hoje em dia, e acho que é algo que a gente também tem muita vontade de fazer e está por vir, mas eu admiro quem já esteja fazendo. E eu acho legal também que os designers agora estão, principalmente os brasileiros, estão tendo mais aproximação com os materiais brasileiros, né? Porque a gente tem muito costume de olhar sempre para a Europa ou para os Estados Unidos. Justo. Se inspirar tanto no desenho europeu quanto nos materiais europeus, no carvalho ou no mármore italiano. Então, eu acho importante e muito legal quando os designers brasileiros resgatam, começam a trabalhar com os materiais brasileiros, que o Brasil tem uma imensidão de materiais, né? De todos os pedra, tipos, né? Enfim, muita coisa, olaria, né? Como cerâmica. E tem muita coisa que a gente não conhece, né? Simplesmente não conhece. Tem muita coisa que simplesmente as pessoas não conhecem. Ou que é usado muito tempo numa região que você não faz noção de que existe, até que aquilo até que alguém descubra, né? Ou até que alguém mostre isso para a grande indústria. Tem isso também, né? O Brasil é muito grande. Então, eu acho que esse negócio de sustentabilidade, novos materiais, então também está trazendo um olhar, um atentamento para os designers de buscar recursos naturais que estão no nosso país. E, enfim, também usar o resto da indústria como aproveitamento. Então, eu acho isso muito legal e muito importante, assim. Eu acho que a gente também quer explorar eventualmente, a gente quer explorar esses materiais brasileiros, principalmente. Bacana. Quem que vocês
eu sou mais velho que vocês, tanto na profissão quanto de idade. E eu tenho visto um crescimento muito grande de designers. Tanto é que esse projeto começou, a ideia era só fazer entrevistas com designers da velha guarda que eu conhecia. Só que eu estou conhecendo tanta gente nova, tanta gente maravilhosa nesse caminho, né? E eu estou me furtando a trazer as pessoas que eu não tenho tanto contato, né? Os designers menos conhecidos, mais novos, ou até que são conhecidos e que eu não tinha tanto contato. Então eu estou fazendo essa pesquisa e procurando, e eu estou bastante impressionado com o que eu estou vendo, tanto tecnicamente quanto desenho, né? E, enfim. E quem que vocês veem hoje em dia assim que vocês admiram, tanto da velha guarda quanto dos mais novos? Quem que é? E dá para dizer assim, puta, eu quero ser igual a esse cara. Ou quero chegar próximo. Tem isso para vocês? Tem um pouco, com certeza. A gente admira muito Tem muita gente. Tem muita gente, né? Tem muito... Hoje em dia tem muita gente fazendo um bom trabalho. Eu acho que um dos primeiros designers que eu me apaixonei, assim, brasileiro, foi o Sérgio Rodrigues, com certeza. E, enfim, Oscar Niemeyer, todos os arquitetos, né, brasileiros, Valso Spin, enfim. Existe Tem alguém que te surpreendeu, que vocês não conheciam assim? Vocês falaram, puxa, que bacana. Tipo, eu com o trabalho de vocês, eu fiquei surpresa assim com o que eu vi. E eu tenho acompanhado, né, a evolução de vocês, né, das linhas crescendo e tudo. Eu estou acompanhando tem um tempinho e me surpreende muito assim em tudo, né? A qualidade técnica, a beleza do material, essa poética que vocês têm, né? De onde vem esse nome Estúdio Prosa? Vem de De onde surgiu jogo isso? do nosso sobrenome. Ah, é? E surgiu Prosa. As influências, só voltar no ponto de antes. Eu acho que existe essa fase, existem duas fases do Brasil, né? Existe uma fase que é essa que todo mundo fala, que é o modernismo brasileiro, aquela coisa anos 60 e tal. Tem uma fase ali que a gente vive um pouco nessa sombra, assim, onde a gente tem muita inspiração, tem muita gente que fez trabalho muito pertinente, então isso sempre vai servir como inspiração. E daí tem essa galera nova que está vindo agora. Essa galera nova, ela ainda está trabalhando. Eu acho que ainda vai vir muita coisa. A gente tem se aproximado cada vez mais, a gente tem conhecido muita gente e gostado do trabalho de muita gente. Mas, em geral, assim, as influências que a gente trata, elas não vêm muito do mundo do design, de móveis, né? Mas, assim, se for pensar em nomes em geral, eu acho que um cara que a gente tem conversado bastante, eu gosto bastante do trabalho dele, não sabia que ele fazia móveis também, que volta com o que tu falou antes, é o Jaime Lerner. Todo mobiliário que a gente encontra dele, eu acho cômico. E É um escritório super bacana, né? É um escritório daí de piada, ou de brincadeira, ou algo de playground, assim, de parquinho de diversões, sabe? Da vontade de sentar no móvel porque ele parece divertido. Eu acho essa proposta muito interessante. Outra pessoa que a gente tem sempre tido uma leitura muito grande é a Cláudia, né, Moreira Salles. Eu admiro muito o trabalho dela, acho ela incrível em relação a formas simples, mas em geral, assim, em teoria e não em referência, para não te dar nomes, mas te dar a inspiração, a gente tem como concordância de que a gente não acha que o Brasil seja quadrado, a gente não acha que o Brasil seja quadrado e que, portanto, móveis com formas retas e quadradas, elas costumam fugir à nossa atenção. Então, a gente tenta se aproximar de pessoas ou de ter como referência pessoas que produziram móveis que sejam ou que toquem em algo de brasileiro que a gente também gostaria de tocar. E eu acho que isso também faz muita parte do trabalho da maioria dos designers jovens hoje em dia, que é de tentar encontrar uma linguagem nova, de se desprender dessa linguagem dos antigos, que a gente admira, que tem como referência, e gerar essa linguagem mais nova, mais brasileira, mais orgânica, mais pé no chão, assim. Bacana. Eu esqueci qualquer outra pergunta dele. Eu estava falando sobre o nome do estúdio, né? Que a Júlia já respondeu. E estava falando sobre quem vocês admiram, assim, né? Era isso que eu tinha perguntado.
Bacana. Eu tinha botado o nome do estúdio porque o meu sobrenome é Pesca da Rosa. E daí P. Rosa fica prosa. Ah, E daí a gente tinha botado como interessante. prosa, era um nome que eu usava, assim, depois que a Ju veio, como a gente já tinha tudo já registrado, a gente começou a brincar que, como a gente produz tudo através de prosa, todos os desenhos são feitos através de prosa, a gente manteve o nome e foi. É bonito, o nome é bem bonito, é poético, né? É, e lembra, eu gosto muito de Maria Bethânia e ela fala, né, que ela é tabaroa, ela é caipira, né? É caipira no sentido amplo da palavra, é uma coisa caipira, a prosa, né? A prosa do interior, essa coisa interiorana, eu gosto muito. Bem bonito, parabéns. Eu queria começar a mostrar agora alguns produtos de vocês que eu selecionei, e aí eu queria que vocês falassem sobre a criação, como é que chegou nisso, e eu vou começar com objetos, tá bom? Tá. Tá bom. Vou começar com esse aqui, que é muito legal. Eu não sei se vocês estão produzindo ele ainda, ou se ele já saiu. Produzimos ainda. Tá ativo no nosso canal. Tá ativo, né? É bem bonito. Fale um pouquinho como é que surgiu. É inspirado no instrumento de música, né? É um instrumento de música feito de madeira, não é isso? Ou não? O agogô é um instrumento de samba, né? Por que um agogô? Fiquei curioso agora. A gente teve uma brincadeira a respeito de... A gente estava querendo fazer uma mesinha de apoio e passando pelo mercado público, que tem o samba nos sábados, a gente parou e surgiu a brincadeira de, cara, vamos fazer traduzir tudo que tem aqui em tudo forma, vamos ver o que acontece. Daí a primeira que veio foi a mesinha tambor, que era uma mesinha formada do tambor surdo, assim. Ela era Legal. uma declinação do tambor surdo. E daí depois que a gente fez ela e gostou dela, a gente estava ainda estudando muito dobragem a vapor, né? E daí a gente fez o arco dobrado a vapor. A bandeja é dobrada a vapor. A gente descobriu que vários instrumentos musicais usam a técnica de dobragem a vapor. O tamborim, o pandeiro, né? Os tambores, até os violões, eles têm parte dessa técnica e as coisas meio que foram se conversando. E daí chegou um momento que a gente parou e pensou, cara, vamos ver todos os instrumentos que a gente acha belos e tentar traduzir deles alguma coisa que venha para cá. E o agogô é um instrumento muito lindo. Eles são 2 sinos conectados por um arco dobrado e cada um de um tamanho, justamente por causa da sonoridade. Né? E daí a gente resolveu tentar traduzir ele para a dobragem do arco, que era uma técnica que a gente estava usando, queria usar mais. E os sinos de madeira que mostram todos os veios dobrando nela. Então, É lindíssimo. A luteria em geral é bacana, né? A luteria de instrumento musical, geralmente, um grande designer brasileiro que começou com a luteria foi o Sérgio Farrer, né? Ele começou... o conhecimento dele de madeira vem de fabricar instrumento musical. Ele fazia instrumentos musicais para pagar a faculdade de música nos Estados Unidos. E aí daí veio o conhecimento dele todo da madeira, como você está falando. Bem interessante. Bem bacana. Aqui é um cabideiro, né? É, um pendurador. Esse está em produção ainda? Não, esse a gente tirou agora, porque a gente não... A gente teve que priorizar a produção de alguns outros móveis que estavam tomando mais tempo. E daí agora, no momento, a gente optou por deixar ele um pouco... É, porque essas pecinhas pequenas é que dão mais trabalho no final das contas, né? Esse dá muito trabalho. Dá um trabalho danado. São só vocês dois trabalhando na produção? No momento, sim. No momento, sim. Às vezes a gente tem ajudante também. Às vezes a gente tem aprendiz, né? Normalmente a gente tem um aprendiz, passa um tempo com a gente, depois a gente fica um tempo sozinho. Porque é legal trazer aprendiz para poder ensinar uma profissão, né? É uma forma bacana de passar conhecimento, né? E de crescer o mercado. Porque é uma coisa que eu sinto falta nesse mercado, é isso. É essa profissionalização, né? As pessoas vão se profissionalizando sozinhas e não tem curso. Não existe um curso de marcenaria. Existe.
São Paulo tem escolas de marcenaria excelentes e tudo, mas no resto do país não tem isso. Sim. Então eu acho que seria uma forma bacana, né? De passar conhecimento como era antigamente, né? A gente já tem estagiário também da área de design, que né, teve acesso a todas as áreas da empresa, que é legal. E também é interessante a gente ter essa troca, porque a gente também acaba aprendendo muito com os justamente. Enfim. Todo estagiário tem alguma coisa a trazer de novo para nós. Todo estagiário o aprendiz acaba trazendo algo de novo que adiciona na nossa vida também. Quando você forma uma boa equipe, né? Quando você forma uma boa equipe coesa eu já já montei equipes inteiras de estagiários para designer. E a gente tinha esse foco, né? De procurar um estagiário. O primeiro foco era que ele gostasse do trabalho do design. O primeiro ponto era esse, né? Para depois ir para as habilidades específicas, que o resto você aprende, né? Mas de primeiro é esse encantamento com o próprio trabalho. Quando tem um encantamento com o próprio trabalho, aí a coisa vai e flui, né? Tendo vontade. Deixa eu mostrar aqui. Como se cria, na marcenaria principalmente, tendo vontade, qualquer um aprende. Só que ter vontade tem sido cada vez mais raro. Encontrar gente que esteja disposta a aprender a varrer, a juntar serragem, a lixar durante 3, 4 dias seguidos, que é algo que para nós já é muito comum. A ferramenta que eu mais domino é a vassoura. Só que tendo um aprendiz, é um processo que a gente passou. A gente já passou por isso. Né? O aprendiz tem que passar por isso. Mas é isso mesmo. O aprendiz tem que aprender a limpar, a preparar a estação de trabalho dele e a limpar a estação de trabalho. Isso é importantíssimo. Eu trabalhava com um artista que trabalhava com papel. Então a gente tinha isso. Olha, a estação tem que ser, você recebe ela limpa, ela tem que ser devolvida limpa. Então tem uma série de regrinhas que tem que ser cumpridas, não tem jeito. Né? Não é só glamour, tem a parte do braço também, né? Júlia, você também pega no pesado na marcenaria? Oi? Você também pega no pesado na marcenaria? Eu pego, cada vez mais. Tá pegando gosto pela coisa. Eu faço musculação para conseguir ter força para ajudar o Gabriel. Porque não é fácil, né? É uma coisa pesada. E até porque a gente tem poucas mulheres na marcenaria hoje em dia, né? Quer dizer, o número está crescendo. Por exemplo, tem a Júlia Crantes, que é maravilhosa, que pega no pesado mesmo. A Julinha é fogo. Ela mesmo pega no pesado, ela tem uma equipe ali com ela, mas a gente vê os vídeos dela, ela ali pegando no pesado. E agora tem mais, acho que 3 meninas que eu conheci agora através do Bruno De Lázari, que me apresentou essas 3 meninas que são marceneiras e que elas mesmas fazem os móveis, que é bem bacana. Né? Legal essa inserção da mulher numa área tão masculina, né? É importante também. Eu não digo que não vou falar de masculino nem de feminino, mas é bom, né, ter mais mulheres trabalhando em todas as áreas, né? Como os homens também, né? Os homens migraram para os serviços femininos com muita facilidade, né? Para as mulheres é mais difícil, né? Assim, essa aceitação, né? Depois começa, vai longe. Exato. A marcenaria requer atenção, ela requer jeito, ela não requer força. A marcenaria ela tem uma falsa imagem de que tu tem que ser corajoso e forte para saber lidar com corte de madeira. Isso é uma grande bobagem. Né? Na verdade, tu tem que estar bem atento e tu tem que estar bem concentrado. Tem que ter atenção. E a gente sabe que as mulheres têm muito mais o toque fino, né? Da atenção e dos detalhes do que o homem. Isso é cientificamente comprovado, né? Então, para esses trabalhos manuais, essas coisas todas, é muito bom, né? Tomara que venham mais mulheres para trabalhar, né? Também. Os bons exemplos. Não. Essa peça aqui de vocês. Esse foi, acho que um dos nossos primeiros móveis. Ele veio de uma... Tá em linha ainda? Não. Só faz sob encomenda ainda? Não, também não. Tem que ser muito convincente para nos convencer a fazer isso.
Esse a gente fez junto com uma amiga nossa. Veio de uma necessidade de uma amiga nossa que nos apresentou nos pediu para fazer um banco. E é um banco, né? Que pode ser usado. A gente trabalhou com madeira curvada? Foi a primeira vez que a gente fez uma alça curvada, assim, a vapor. Né? E eu lembro que na época a gente tinha dado um prazo, acho que era, sei lá, de 20 dias para entregar o banco, e a gente demorou quase 3 meses, assim. E ela foi super paciente em esperar, assim. Foi um projeto muito especial, mas que tomou muito tempo, porque foi muito experimental, assim. A gente estava muito fechado no uso do tauari. A gente tinha decidido que ia usar tauari. E o tauari, ele rompia, quebrava, fazia estrias. Né? E daí depois a gente achou um artigo que o tauari ele tem um índice de plasticidade horroroso. Horrível. Pior madeira para dobrar vapor. Quais madeiras que vocês trabalham hoje? Vocês falaram que são 3, né? A gente trabalha que está no catálogo. Com a Itaúba e com a Peroba Mica. Peroba Mica. Essas outras duas eu não conheço, não. A primeira eu conheço. Mas o Frejó... Quer dizer, eu conheço de nome, né? Não conheço a madeira em si. A Itaúba e a Miracatiara são 2 madeiras que foram muito usadas em estrutura, em carpintaria. A Itaúba é uma madeira considerada a melhor madeira para a estrutura de casa. Então, casas antigas normalmente são feitas de Itaúba, as casas que tiveram mais orçamento para ser feitas. E a Miracatiara era muito usada para poste de luz. Se encontra muito em poste, né? Antigamente. São madeiras com boa resistência à água. E com bons índices de velocidade, né? Elas dobram muito bem, a gente gosta bastante delas. Mas é aquela questão que antes, a gama de madeiras nossa, ela depende do fornecedor que a gente já validou como um fornecedor que a gente já foi atrás de todos os certificados, já conversou e já se tornou um parceiro. Então, são essas 3, mas a gente nunca está fechado a elas. Né? E madeira de demolição? Vocês já pensaram a respeito? A gente já usou. A gente já passou bastante cruzeta pelo estúdio e madeiras em geral que estavam já paradas nos anos 80 já. Mas a madeira de demolição, eu vou dizer, em primeiro lugar, ela dá muito trabalho, né? Madeira de demolição de estrutura em geral, ficar tirando prego e tal, não é muito a proposta que a gente gosta. E a gente vê que todo respeito a todo mundo que usa, acho muito legal o upcycle, mas o nosso papel como estúdio, ele pretende se desenvolver como um estúdio que fomenta um cultivo correto de madeira. Então, a gente gosta de comprar madeira de quem extrai ela da maneira correta. A gente não acha que extrair madeira seja errado. Eu não acho que madeira seja um material não sustentável. Pelo contrário, a gente acha que madeira é o material mais sustentável que tem. O problema é... Desde que esteja o manejo correto. Exatamente. Né? O problema é a produção e extração e a certificação da madeira, não a madeira em si. Então, para nós, a gente vê como um papel importante para o estúdio realmente estar dentro do meio, estar fomentando e pagando e comprando madeira de proveniência certificada, sabe? Então, E isso é difícil, né? É muito difícil, porque é um mercado difícil, né? Não é uma coisa assim tão simples, né? Eu vejo que... Eu sou da época que essa história do FSC foi implantada, né? Então, eu lembro que naquela época foi uma loucura. O que eu aprendi de FSC foi naquela época, né? Com esses nomes todos, o Sérgio, o Farer, fugiu o nome agora de uma das grandes designers que trabalhava com isso na época, e eu lembro que uma grande designer que eu fui entrevistar na época, eu fui entrevistá-la por conta disso, por conta da história do FSC, porque ela era uma especialista nisso e tal, e quando eu cheguei para entrevistá-la, eu falei assim, olha, eu queria falar sobre certificação e sobre manejo, né? Eu perguntei se você trabalha só com manejo, ela falou não. Eu trabalho 50% com manejo e 50% com a madeira comercial. E aí eu fiquei assim chocado, né? Falei, meu Deus do céu, e agora?
e agora? Ainda bem que não era ao vivo, né? Para não ficar muito assustado. Era transcrito, mas eu falei, mas espera aí, você hoje é uma das grandes, um dos grandes nomes dessa história toda no Brasil e todo, e ela me explicou, olha, isso está tudo muito no começo, e eu não consigo hoje só trabalhar com manejo sustentável, porque eu quebro o meu negócio. Então eu tenho que trabalhar de forma híbrida, e eu trabalho 50% dessa forma, 50% dessa forma. E aí você cai da nuvem, mas você cai da nuvem de pé, porque você tem uma resposta plausível para aquilo tudo, né? E ela me falou na época, essa história não vai ficar do jeito que está agora, isso para frente vai ser mudado. E foi o que aconteceu realmente, né? E hoje você tem essas dificuldades todas, que naquela época já existiam e hoje continuam, né? Por conta do próprio sistema do manejo sustentável, né? Para quem não sabe, você pega uma área de floresta, pega 1/3 dessa área, derruba para fazer a sua produção, derruba a segunda e derruba a terceira, e depois espera o restante crescer. É assim que, bom, na minha época funcionava dessa forma. Não sei se é dessa forma. O manejo hoje em dia ele já está num nível de complexidade maior, né? Hoje em dia tu consegue catalogar uma área inteira com drone, tu consegue fazer toda a análise de quantos espécimes tem de quantos exemplares de uma espécie tu tem naquela área, e tu consegue fazer um estudo a respeito de qual é a quantidade de árvores daquela espécie que tu pode tirar, extrair, sem danificar a reprodução daquela espécie na área. Então tu não precisa extrair assim, tipo, literalmente 1/3 da área e seguir em diante. Tu pode ir direto naquela árvore que já tem a idade certa, que já está num ambiente onde tem os outros jovens vindo. Tem um estudo mais complexo. O manejo ele é impecável, ele é lindo. O manejo sustentável hoje é uma forma linda. O FSC ele já tem suas grandes dificuldades, né? O cultivo de madeira, de reflorestamento, ele também pode ser muito bonito. Apesar de eu não gostar de nenhum tipo de monocultura, eu acho que monocultura é um erro em geral. Tu pode reflorestar, como é que se chama? Agrofloresta, né? Hoje em dia tu consegue fazer uma coexistência de várias espécies no reflorestamento, tu não precisa fazer uma monocultura, mas como é na natureza, né? A natureza faz isso. Só que com um pouco de energia antrópica tu pode deixar isso maravilhosamente bem arquitetado, entende? Pode arquitetar uma floresta que funcione de maneira impecável. E tem muita gente muito inteligente, muito, muito apta nesse sentido. A favor, né? Acho que o Brasil usar a tecnologia a favor. O Brasil é uma potência em agrofloresta hoje também. Mas essa questão da indústria estar presa à produção de pinos, heliotes e eucalipto é um crime. Para mim, eu trato isso, eu respeito a indústria também, respeito que ninguém consegue mudar tudo de um dia para o outro. Mas eu acho lógico. Essa mudança é gradual, né? É um erro no país como o Brasil, com a variedade de plantas que a gente tem, com a variedade de árvores que a gente tem, tu ainda está cultivando 2 espécies, uma italiana e uma australiana, com um impacto ambiental dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, o que a gente acha é que não vai se mudar nada se tu não fizer algo a respeito. Sim. Não acho que ficar comprando madeira de demolição vai mudar muito esse problema, sabe? Justamente, várias formas de pensar e várias formas de agir também, né? A gente, quanto indústria, tem que começar a agir, né? Primeiro é ouvir quem entende, né? E ter as explicações plausíveis, que é o que eu digo, ouvir as pessoas, como se deu uma explicação bem lógica da coisa toda, né? E as pessoas começarem a discutir mais isso, né? Sair do meio acadêmico e para a vida prática, né? Como vocês estão fazendo, né? Tudo muito bonito. Vocês estão aí... na teoria é tudo muito bonito, mas é aquela coisa, tem que praticar, tem que fazer, não tem jeito. É como essa história do jardim de chuva, né? Que é uma tecnologia que já existe há um tempão e tem sido pouco usada no mundo todo, né? Parece que em São Paulo agora estão começando a fazer um projeto, mas está bem lento e tudo, enfim, é uma ação do governo mesmo, para ver se melhora um pouco as condições de São Paulo, né? Com a questão de enchente e tudo e tal.
Mas, por exemplo, Brasília tem enchente e ninguém faz nada, continua do mesmo jeito. Aqui, por ser uma... aqui tem uns lugares que alagam que você fala assim, não é possível que você está alagando, não tem como. O lugar é plano. E simplesmente... Os grandes problemas de São Paulo é a quantidade de folhas, né? Tem muita árvore, folhas. Muita antiga, e o escoamento da cidade acaba se entupindo. Tem vazão. Então, às vezes, tem pontos altos da cidade que alagam. E é um negócio que... É uma série de fatores, né? Precisa existir uma limpeza antes das chuvas, que não fazem. Precisa existir uma limpeza de verdade, uma coisa mecânica, né? E hoje em dia tem tantos recursos, né? Tem esse novo sistema que você coloca uma cesta nas bocas de lobo, né? Para não descer sujeira pelo encanamento, mas aquilo ali você precisa pôr cesto, você precisa ter que alguém tire aquilo ali e faça a manutenção daquilo, aí que está o problema, né? Tem muita gente, muito projeto bacana sendo realizado, independente de que todo mundo faça ou não, né? Tem muita coisa para ser feita ainda, mas é coisa de educação, é de mostrar, é de falar. Por exemplo, eu estou atrás de uma pessoa para falar dessa história do Jardim de Fuga, eu não consigo. Tem uma pessoa que queira falar sobre esse assunto, que é um assunto importantíssimo, que tem que ser discutido, as pessoas têm que saber disso, pouca gente conhece, né? E as pessoas não falam. Tem gente que conhece, tem um projeto sendo implantado lá em São Paulo, mas ninguém consegue acesso à pessoa que faz o projeto, para falar sobre isso, para falar isso para a população, para as pessoas entenderem que existe algo que pode ser feito, né? E até para mobilizar as pessoas, para poderem entender isso, mobilizar mutirão para a limpeza do seu bairro, não ficar esperando só o poder público, né? Tem um monte de coisinhas que nós podemos fazer, mas alguém tem que puxar, tem que falar, olha, vamos fazer, né? Bom, enfim, vamos lá que a teoria é tudo muito bonito e eu queria mostrar, vou começar a mostrar os assentos, as cadeiras. Esse é um banco, eu não sei se vocês estão produzindo ele ainda. Também não. Que é uma peça que é modulada, né? Que é bacana. Vocês pensaram numa modulação. Esse surgiu como necessidade de projeto. Né, também, Eu gosto muito. E que ele te fez com retalhos, né? Foi Retalho de produção. Retalho de produção. Retalho de produção ou necessidade do projeto. Tu que projetou ele sozinho, né? Eu não participei do desenho. Assim. Não, acho que sim. Eu acho que tu projetou muito bacana. Eu acho lindo. Também foi um dos nossos primeiros desenhos. E deve ter dado um trabalho dos diabos, né? Porque o primeiro sempre é o mais difícil, né? Foi simples até. Não teve nenhuma solução assim mirabolante, né? É um banco simples. Quanto tem de comprimento? Porque parece que é uma peça bem comprida, né? Acho que esse tinha 40, Porque eu digo assim pela estruturação, né? Para ficar de pé, porque ele tem uma pessoa em cima, caminhando nele. A brincadeira era justamente essa. Testou depois de pronto. Eu queria deixar as ripas soltas para quando tu sentasse nela, tu sentisse as ripas se movendo individualmente, né? Legal. Eu queria mostrar essa cadeira aqui, que é uma cadeira super escultórica. Não sei se estão produzindo ela ainda, mas ela é lindíssima. Essa é a nossa xodó. É meio uma coisa quase medalhão, né? Um medalhão contemporâneo. É lindo. Olha o desenho, as linhas, né? As linhas são muito bonitas. Eu arrisco dizer que isso é Art Nouveau. Pode ter. Tá minimalista. É um Art Nouveau mais minimalista. É porque o Art Nouveau tem uma parte, quando o Art Nouveau se encontra com o Art Deco, eles se misturam um pouco. E tem peças Art Deco que você olha e você jura que é Art Nouveau. Porque as duas se influenciam, né? E ali bem um cruzando com o outro, né? E acho que a parte mais legal dessa cadeira é justamente que cada pessoa que analisa ela fala uma coisa diferente. Bom, mas como é que vocês criaram essa cadeira? Como é que chegou nesse conceito? Essa cadeira... E é uma cadeira de 3 apoios, né?
Que é o mais bacana. É. De certa forma são 3 apoios, viram 4, mas são 3 apoios. 3 apoios, é verdade. São 3 que viram... Que é o mais difícil de ser feito, né? A gente criou essa cadeira para a MAD, que foi nossa primeira feira que a gente participou. E a gente debateu muito sobre ela, né? O que acontecia assim, a gente tinha no projeto de dobragem a vapor, a gente estava muito focado na ideia do círculo, né? Porque tu conseguir pegar uma tábua reta de madeira maciça e dobrar ela e fechar ela nela mesma e formar um círculo, era para nós, assim, o objetivo era no processo de aprendizagem da dobragem a vapor, quando a gente chegasse nesse ponto, a gente ia estar satisfeito, era o nosso projeto inicial. A gente fez isso para a mesinha tambor, e a gente conseguiu para a mesinha tambor, e chegou no ponto em que a gente já tinha, cara, 30, 40 peças de testes que deram errado no caminho de conseguir chegar até lá. Então, vários círculos que eles eram meio círculos meio quebrados, ou peças que eram curvas, que se romperam no meio do caminho, ou círculos que estavam meio tortos. Isso tudo fica naquele canto que a gente falou antes, que é um canto de formas abstratas que a gente deixa lá para inspiração. Ele chegando na máquina, a gente tinha 5 opções de cadeiras que a gente tinha botado para levar para a máquina. A gente já tinha a mesa de jantar pronta. E tinha 5 opções de cadeira. E a gente estava em contato com o Valdic, na época, o Valdic Jatobá, que é um dos... O Valdic e o Bruno, né? Que são os curadores da MAD. Os curadores, né? Os dois já passaram por aqui também. O Valdic estava em contato com a gente, eu mandei uma mensagem para ele e falei, Valdic, ó, a gente está na dúvida, a gente tem essas 5 cadeiras e a gente não sabe qual fazer. Tinha 4, na verdade. A Yara era a 5ª que a gente nem ia apresentar para ele. Não ia mandar. Não ia mandar. Daí a gente pegou e mandou foto das 4 e na hora de mandar eu olhei ele adorou para a fotinho dela, que era uma brincadeira que a gente fez na mesa. A gente pegou 2 círculos, botou o disco e a pata traseira dela era justamente um círculo que deu errado, que quebrou e ficou aquela forma orgânica, assim. E daí a gente mandou e ele falou, essa. Aí a gente falou, não, essa é difícil de fazer, talvez não dê certo. Daí ele falou, cara, eu achei essa linda, não consigo escolher outra. E ele falou, não, beleza, então vamos aceitar o desafio e vamos fazer. Então foi justamente o Valdic que nos deu o empurrãozinho de falar, vai, faz que ela tá bacana. E daí ela surgiu, foram 2 triângulos, né? A gente tomou a ideia de usar 2 triângulos como encaixe e tudo se uniu e ela virou uma cadeira de flexão. Ela se flexiona toda quando tu senta, né? Ela é uma mola. É muito linda. No final das contas, o círculo maciço ele se torna uma mola. É bem lindo. Parabéns. Um erro que deu certo no final das contas. Um erro que deu certo, exatamente. Essa aqui que eu acho maravilhosa. É simples e é uma escultura de madeira no final das contas, né? Essa a gente vai levar agora para a Apex, junto com o Bruno Simões, né, para Milão. Tá indo para Milão? Para Milão. Olha que bacana. Aqui são as 3 opções de cor, né, de madeira. Isso. A primeira, qual é qual aí no? Essa aí tem essa aqui. Acho que a primeira é Itaúba, a do meio é Muracatiara. Eu acho que a da direita é de Frejó. Entendi. Bacana. É simples e bonito. É o simples absurdamente bonito. E sabe o que é bacana? Porque lembram as cadeiras de plástico injetado italianas, né? Tem aquela cara da cadeira injetada de plástico, mas é de madeira, que é bacana, né? Que na minha época todo mundo queria o diabo da cadeirinha italiana injetada de plástico, era a modinha da época, né? A gente não tinha ainda essa indústria tão florescente e era sonho de consumo ter uma cadeira de plástico injetado, porque a gente não tinha isso aqui, né? Então, era uma coisa assim que todo mundo queria, virou tendência na decoração naquela época, há 20 anos atrás. E essa aí foi uma brincadeira que a gente teve com o Giacomo, né? O Giacomo Tomasi. Sempre ficava nos provocando, falando, você tem que fazer uma cadeira minimalista, tem que fazer uma cadeira minimalista. E daí um dia a gente resolveu também pegar ela e se inspirar e
vamos fazer então como resposta à brincadeira dele. A gente até chamou ela de Gi em homenagem a ele. Gi é o apelido. Ah, é? E daí a ideia era, bom, fazer uma cadeira minimalista. A primeira coisa que tem que se excluir dela é a caixaria, né? Porque se tem uma coisa que tem aquela cara de indústria de madeira, do que é do móvel industrial feito de madeira, são aquelas exageros de bases estruturais, porque a indústria ela não quer que a cadeira quebre por nada no mundo, não quer se responsabilizar com uma cadeira quebrada na mão de um cliente. Sempre reforçar a cadeira, grosso, caixaria para tudo que é lado, com assento solto, apoiado por cima. A cadeira que aguenta 120 quilos. E ela tem que ser extremamente confortável, a pessoa tem que dormir na cadeira, sabe? Não pode... A gente resolveu pegar outra proposta, fazer uma cadeira de atenção, uma cadeira que toque exatamente na vértebra tal, que te deixe ereto, que não te deixe sentar descansado, que não tenha caixaria, que use a dobragem da madeira no futuro, né, ao longo do tempo, como ponto positivo para a forma dela, ou seja, a gente bota o assento dela colado em duas laterais, que se encaixam entre as patas frontais e as traseiras. E esses dois assentos eles são posicionados de maneira com que os veios, ao longo do tempo, com a expansão e contração da madeira, eles vão se abrindo. Então, as patas frontais dela, eles tendem com o tempo, se abrir um pouquinho, ela fica levemente arqueada. Ela sempre vai curvar para esse mesmo lado. E daí, assim, a gente conseguiu excluir a caixaria, excluir o assento solto, e daí as bordas a gente resolveu usar a expressão borda de prancha de surf, né? Que tem Olha! A prancha de surf, ela tem 3, 4 tipos de borda que são forjadas de maneira hidrodinâmica, né? E na marcenaria é muito limitado pelo uso da fresa. A fresa boleadora, ela sempre deixa todas as bordas iguais, é sempre meio círculo. Então a gente resolveu pegar e transformar as bordas, principalmente do assento frontal e traseiro, de encosto, fazendo declinações na mão mesmo, na lixadeira. E nessas brincadeiras a gente foi indo, discutindo, fez umas 3, 4 até acertar uma. Acertou aquela uma, a gente foi, essa aqui é a cadeira. Ela tem sido... Nossa, e o conhecimento de estrutura de vocês é formidável, né? Isso não se aprende em curso nenhum, em faculdade nenhuma. É uma mistureba de coisas, né? Não é uma categoria específica de conhecimento, assim. É um conhecimento adquirido, né? Que vai só se intensificando entre o fazer e errar, né? Porque eu creio que cada peça dessa vocês devem ter feito várias até chegarem num ponto específico, né? Normalmente a gente tem tempo. Não são várias até chegar no específico. Não, mas a gente tem um processo criativo que a gente acaba comprovando a gente geralmente começa a partir de uma conversa, de um croquis, e muitas vezes a gente já parte para o primeiro protótipo. E daí, a partir desse protótipo, a gente passa para o 3D, a gente faz meio que um processo inverso, assim. Então, a gente passa para o 3D, onde a gente dá uma afinada e uma ajustada no que a gente acha que tem que melhorar a partir daquele protótipo, e a peça final acaba saindo logo depois disso, assim. Claro que sempre tem alguns ajustes que vão... Da cadeira não, mas, por exemplo, da mesa mel, da primeira que a gente executou e até agora, a cada mesa que a gente foi executando, a gente foi aprimorando a técnica e melhorando, enfim. Hoje a gente tem ela num processo muito redondo, assim. Mas sempre tem alguma coisinha que a gente sabe que pode melhorar, até como... Sempre tem uma aresta para ser parada, dela, né? Sabe? Tem sempre uma aresta para ser parada, no final das contas, né? Então, a cada produção... Então, vocês partem de um mock-up para depois fazer... Vocês fazem um mock-up primeiro para poder seguir para o restante, né? Às vezes, o que a gente faz de protótipo já vira o definitivo, de vez. Não vai nem para o 3D. O 3D vai sair 6 meses depois, sabe? Isso é já a experiência, né? Eu creio que a primeira, lógico, é mais difícil, né? Até
aprender a ajustar maquinário, ter essa técnica toda é mais difícil. Mas eu creio que depois disso isso vai ficando mais fácil, né? Também. E até a sinergia e sintonia de vocês vai melhorando bastante nisso, né? Com certeza. Muito forte, né? A gente está muito acostumado Já começa. sob pressão. A gente trabalhou muito tempo. Sob pressão. Muito tempo sob pressão e muito tempo junto sob pressão, com pouco prazo, com muita demanda. Então a gente está muito acostumado a criar com a corda no pescoço, assim. E às vezes... Com essa calma budista de vocês dois. Essa calma é depois das 8. Essa calma budista de vocês. Porque é todo mundo muito tranquilo aí, pelo que eu tô vendo. Dá pra dizer que sim. Não, mas a gente tá acostumado a trabalhar assim. Então, tipo, já é assim, às vezes não é que dá certo porque tem que dar certo, dá certo porque a gente já está acostumado a fazer dar certo à força, sabe? Vocês foram aprendendo um com o outro, né? O ritmo de cada um. Não é fácil, não. E eu creio que quando começar a entrar funcionário, por exemplo, ou assistente tudo... o budismo diz assim, onde tem já o equilíbrio, nada se abala, só vai complementar. Então, os ambientes só se abalam se a coisa não é boa. Sim. Aí alguém interfere, fica... Enfim, né? Essa é a mesinha tambor. É uma graça essa mesa. Eu gosto muito dessa mesa. E ela solta toda, né? Pelo que eu entendi. Ela fica assim, dobradinha. E ela fica num pacote de 50 por 50 por uns 10 centímetros, assim. Então a gente envia ela por correio facilmente. Olha, que bacana. As bases dela se destacam, mas não saem uma de dentro da outra, né? Elas ficam sempre encaixadas. Né? E ela é bem versátil. Dá pra botar a bandeja em cima, a bandeja embaixo, prateleira. E é tudo com caixilharia, né? Não é nada... Tem um parafuso nesse negócio. Não, é tudo encaixe. E a tem bandeja dela é feita com madeira dobrada a vapor. A bandeja dela é maciça dobrada a vapor. Nossa, lindíssimo. Que ela é fininha, lindíssimo. Por isso que ela tem a borda fininha que faz a... Ela tem essa opção com a tampa também, né? Veja que veio as bases da Yara. É uma coisa bem versátil, né? Hoje em dia os apartamentos são menores, os ambientes são menores, né? Você tem menos espaço para mobiliário. Então, se você pode ter um mobiliário que tenha que seja mutante, por assim dizer, é bom demais, né? Sim. Super. O fato da bandeja sair e poder ser usada no ambiente era algo que a gente, no nosso uso da mesinha, a gente gosta muito. Né? A gente tem clientes, e até aqui em casa, a gente usa como mesinha de cabeceira, e daí quando tem visita a gente leva para a sala. Então ela está sempre transitando pela casa. Bastante. É literalmente um móvel coringa. E o bonito, esses veios da madeira aparentes, né? Isso é tão bonito. Essa é a Murakatiara. É uma madeira bem gráfica. Eu acho ela muito bonita. É linda, 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 linda. Eu acho bonito o selo de vocês logo embaixo, né? Isso é bem bonito. É bem bonito. É alta costura mesmo de marcenaria. Muito lindo. Essa mesinha a gente... Eu reparei que vocês estão num crescimento muito grande, né? Desde quando eu conheci o estúdio, e a gente vê só uma evolução muito grande, tanto do trabalho quanto da apresentação do trabalho. Vocês têm uma apresentação muito bonita, muito rica, né? A inserção da figura humana nas fotos, isso é muito bacana, muito bonito e tal. Como é que pensa isso? Quem está fazendo isso? É o lado arquiteto que está comandando essa coisa toda? É um exercício nosso, de nós dois, assim. A gente
viu que tem necessidade. Hoje o Instagram é o nosso portfólio, né? Então, a gente veio entendendo a necessidade de ter fotos boas. Então, a gente começou tirando nós mesmos as fotos com o celular. Então, à medida que a gente foi vendendo, a gente resolveu priorizar fotos profissionais. A gente vem vendo que isso é muito importante e traz muito retorno de aliado fotógrafos e filmmakers para a divulgação do nosso trabalho. Muito legal. Não, e vocês fazem uns vídeos bonitos, né, sobre o trabalho, as fotos, é tudo muito bacana, assim. Bastante dificuldade nesse sentido. Esse ponto sempre foi algo que a gente nenhum dos dois queria tocar. Normalmente, um dos dois acaba assumindo algum dos pontos, de todos os pontos que englobam ter uma empresa como essa em duas só pessoas, né? Mas foto e vídeo sempre foi uma problemática entre nós, porque a gente estava muito concentrado em outras coisas. E daí, recentemente, a gente teve a oportunidade de agora um pouco mais de estabilidade, as coisas têm caminhado um pouco mais, a gente tem tido mais aceitação, mais clientes, menos aquele dever de ter que preencher o portfólio, se apresentar e tudo mais. Com essa estabilidade, a gente pode pensar um pouco mais em foto e vídeo. E daí a gente tem amigos muito talentosos. A gente está cercado de gente muito talentosa que tem nos ajudado de maneira espetacular nesse sentido. Muito legal. Eu estou muito impressionado com tudo, assim, achei muito bacana. Tá tudo muito bacana. Essa é uma mesa é uma escrivaninha, não é, gente? Escrivaninha. Tá em linha? Tá. Essa tá em linha. Linda, linda. Móveis que a gente mais vendeu ano passado, ela vendeu super bem, assim. Não sei se era porque ainda estava um pouco pandemia e as pessoas tinham necessidade de trabalhar mais em casa, mas ela rodou bastante. Ela rodou bem. Eu acho que, né, independente um pouco da pandemia, eu acho que as pessoas estão mais em casa mesmo, assim. A tecnologia facilitou muito a vida das pessoas, né? Também. A gente passou por uma fase onde você tinha grandes escritórios com 3 andares, hoje tem um andar, porque as coisas podem ser feitas remotamente. Não tem mais a necessidade. Né? Tudo pode ser feito remotamente. Não tem mais aquela necessidade que era um escritório de arquitetura antigamente, que você tinha que ter aquela sala gigantesca, com aquele monte de amostra para o cliente poder ver. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Você não precisa ter uma sala de amostras, né? Só se for um super mega escritório, e mesmo assim não tem, né? Porque o fornecedor leva tudo para você, ou hoje tudo é tudo muito digital, o 3D está evoluindo de uma forma muito bacana, a tecnologia para medição evoluiu muito. O que você levava um dia inteiro para fazer numa obra grande, hoje você faz rapidinho com o celular, uma pessoa só, né? Então tem uma série de coisas que estão melhorando, e isso para todas as grandes profissões, né? Todas as profissões hoje você pode ter a tecnologia como aliado. Então acho que as pessoas estão investindo mais em casa, e ficando mais em casa por conta disso. Eu penso dessa forma. É claro, a pandemia também deu aquele empurrãozinho extra, né? Para as pessoas e tal. E as pessoas começaram a ver essa necessidade de ter o escritório bom em casa, né? Com estilo e tudo. Exato. Que era uma coisa lá da década de 80, que você tinha um escritório em casa, nem que não usasse para trabalhar, mas você tinha um escritório lá para as coisas importantes do dia a dia. Como era antigamente, era desse jeito, né? Antigamente você tinha a sala de música, o escritório, a sala de jantar, a sala de estar. Hoje está tudo num lugar só. E às vezes a mesa de jantar é a mesa de escritório. Se transforma. Né? E também as pessoas eu achei lindo. Mais mobiliário que dure, né? Que é um pouco também, remete um pouco ao antigo. Paulo Alves fala isso, né? Já que vai derrubar árvore, vamos fazer uma coisa que dure? O Paulo Alves fala essa frase. Já que vai derrubar uma árvore, vamos fazer um móvel que dure, vamos precisar derrubar outra.
É bem isso, assim, né? Hoje os móveis são muito recicláveis, né? Então é legal quando você pode comprar algo. Vem um pouco do que o Gabriel falou, né? Que é essa infinidade de materiais quase descartáveis, né? Que às vezes nem é madeira, é papelão, é recoberto com alguma coisa e tal, né? É muito isso, eu acho. E esses móveis mais duráveis, né? Que tem um valor agregado maior, mas que durou mais tempo. Como antigamente era desse jeito, Sim. década de 60, 70, 80 era desse jeito. Você comprava móvel para a vida inteira, né? Eu lembro que os móveis da minha casa passaram gerações com a gente, reformava e estava lá. E um móvel de excelente qualidade, importado, mas era de excelente qualidade. Então você só mudava o acabamento e ficava com aquilo ali durante anos. Sofá de canto que virava sofá de 2 e 3 lugares, com uma boa estrutura, né? Eu queria mostrar essa mesa aqui, que é apaixonante. A mesa Essa foi a Mel. primeira. Que eu acho linda. É difícil ter uma mesa hoje em dia que tem essa estrutura orgânica e que tem essa beleza toda. E me parece muito prática, né? Parece que o pé tá muito. A base está muito bem resolvida para o tampo, né? Porque a dificuldade das mesas é essa. É você ter uma mesa orgânica que você consiga sentar bacana, sem se machucar ou ficar batendo o pé na mesa, né? A gente estudou bastante, assim, para chegar num formato em que ficasse confortável. E vocês fizeram um negócio que eu acho incrível, que é o seguinte: o ripado está no móvel, não está na parede. Elas conseguiram tirar o ripado da parede, que todo mundo usa, né? Está no móvel. O ripado em mesas, assim, ele já foi usado no passado também. Ele é algo que já foi apresentado. Ele não exatamente esse tipo de ripado, né? Mas é aqueles que são parece formato meia cana, ou circular, ou às vezes até triangular, já existem outras mesas que usaram. A gente resolveu usar para essa o strip planking, que é uma técnica de canoa canadense, onde cada ripa ela tem um encaixe de meio círculo, macho e fêmea em cada lado dela. Então as ripas elas se conectam uma dentro da outra e elas vão curvando e fazendo a conexão. Através da cola acaba virando um negócio homogêneo que depois tu lixa, ela vira uma superfície lisa. Então ela tem esse aspecto de ripado, mas ao toque ela é 100% lisa. Então não existe uma base lá dentro que ela está recoberta. É o próprio. Ela é oca. As próprias ripas formam. Não existe uma, por exemplo, quando eu olhei a primeira vez, eu achei que tinha uma base lá dentro e as ripas vinham por cima. Ela tem uma entendeu? tepara. Ela tem uma costela, digamos assim. Ela tem uma estruturação dentro para poder sustentar. Mas, né? Mas não é nada rígido, é uma coisa. É uma estrutura só. É só né? uma guia. É uma guia de 4 centímetros que faz a forma, onde elas vão. É um gabarito, digamos, para poder ter. Eu sei. Como a gente faz com círculo para fazer puff. Você faz duas guias e põe as ripas em volta. Né? Muito legal. Mas ela é estrutural. Ela é estrutural. Ela não necessita. É uma escultura. É uma escultura. Só as ripas elas aguentam a estrutura inteira. Daria para tirar a antepara depois. A gente deixa por uma questão de precisão. E vocês fizeram de uma forma que ela consegue dá para ver mesmo com a cadeira, né? Não ficou aquela coisa que é coberta pela cadeira. Não, ela é mais imponente, né? Ela ocupa bastante espaço na base da mesa. É bem bonito. É uma coisa linda. Parabéns. Obrigada. De onde que veio a ideia da mesa? Ela surgiu de um projeto, de uma necessidade de um projeto que a gente estava fazendo na época, que era a cliente tinha uma sala de jantar que era praticamente num corredor entre sala e sacada. Então, a gente precisava bolar uma mesa que não fosse muito larga e que ela fosse fluida, que ela permitisse uma circulação boa entre sacada e sala. Então, a gente pensou no tampo oval por causa disso. E enfim, esse projeto, a dona do projeto, a cliente, se chamava Melina.
E, coincidentemente, também a sacada desse apartamento era uma sacada super comprida e ela era toda fluida, era super orgânica, assim. Então, a gente acabou conectando Bacana. os links entre o nome da Melina, a fluidez da sacada, e a gente começou por que a gente, então, não começa a estudar um pouco sobre o mel, né? Sobre a abelha. Então, a gente começou a estudar sobre o mel e chegar a pegar a colher e ficar olhando o mel, mexendo na colher e Fotografando, né? Botar o celular, fazendo ficava girando a teste. colherzinha, e tirando foto, e declinando dessas fotos perímetros para jogar no papel e ficar brincando com eles. E daí a gente Olha, que interessante. acabou surgindo essa base e ela ficou muito perfeita com o tampo oval. Muito legal. E agora vocês estão evoluindo para um tampo mais reto, né, também. Isso é uma evolução. Foi a única que a gente fez. É a única que a gente fez retangular. Ele não é bem retangular, ele tem as arestas, elas são levemente curvadas. Tem raio, né? Tem um boleado ali. É um boleado, né? É um orgânico um pouco mais... menos arredondado, né? Mais retangular. O retangular com arestas bem resolvidas. Que eu também gosto muito, é diferente, é difícil ter esse tipo de formato no mercado, né? Ou você tem um quadrado, ou você tem um redondo, ou você tem um oval. Isso. Mas esse abaulado assim é difícil. E é lindo. É lindíssimo. O que aconteceu com a mesa Mel é que assim, a primeira que a gente fez foi aquela primeira que tu mostrou, e a segunda foi essa daí. Na segunda proposta, a primeira ela já foi feita 100% adaptada ao apartamento da cliente e ao nome da cliente, até por se dizer, mas a segunda ela veio com a necessidade de que a cliente realmente queria uma mesa retangular. E daí a gente percebeu que o método que a gente escolheu para produzir ela, com o strip planking e as anteparas feitas em CNC, permitia uma adaptação plena dela. Então, desde então, ela é uma mesa 100% adaptável à necessidade do cliente. A gente já fez uma de 1,80 por 90, a gente está produzindo uma de 3,5 por 1,30, já fizemos a base mais comprida, a base mais achatada, ela é 100% modificável. E também agora a gente vai lançar uma redonda, que a gente legal. Aí os estudos sobre o mel e sobre abelhas. Agora a gente está estudando um pouco sobre abelha. Um pouco, E a gente vai lançar esse ano ainda uma redonda e uma que são duas bases separadas. Com tampo elíptico também. Com tampo elíptico também. Com tampo elíptico. Vocês vão para Milão? Estão indo para lá ou vão acompanhar daqui? Olha, que bacana. É merecido. Vida longa para vocês. Muito empolgado. Primeira vez em Milão? Não. Na feira? Na feira não. A gente, quando morava em Barcelona, a gente ia todo ano. É a primeira vez como expositores, né? Como expositor é a primeira vez. Como expositor. É um sonho realizado? Com certeza. É. Imaginava que ia ser tão rápido. Né? E vocês estão com um time bom, né? O Bruno e o Valdir, que são muito legais, né? São eles que estão levando para a exposição? É a curadoria do Bruno? É do Bruno, né? É a mesma curadoria que foi feita ano passado, se eu não me engano, né? Com vários nomes do design e tudo. A gente publicou alguns nomes e, por um acaso, alguns nomes a gente já tinha entrevistado aqui, tanto o Bruno quanto o Valdir, que alguns nomes têm passado por aqui. E a gente tem uma tradição de fazer uma publicaçãozinha sobre as pessoas que estão lá na feira e que a gente já entrevistou. Os outros designers ficam bravos comigo por conta disso, ficam me xingando depois. Não, só vou mostrar que eu já entrevistei, acabou. Não vou mostrar todo mundo não, porque não tem espaço na timeline para todo mundo, só tem para quem já privilegiou a gente, né? Aí vocês estão na próxima. Legal. Um trabalho incrível com a Apex ali, eu estou bem ansioso para ver o que tem esse ano. Pelo que a gente recebeu já de briefing, vai ter bastante coisa nova, bastante coisa interessante. Tem uma proposta interessante para esse ano. E é muito legal que a Apex está fazendo essa parceria com o Bruno, que tem um olhar super novo, né? E a curadoria dele justamente. É muito legal. Não, e é um órgão do terceiro setor, né? E governamental também, mas eles estão entregando para quem realmente sabe. Eles não estão deixando um burocrata cuidar disso, que é o mais bacana.
Eu tenho acompanhado, quando eu estava em Londres, eu vi uma exposição dessas lá em Londres, feita lá em Londres. Acho que estava um pouco caricata, na minha opinião, faltou design. Eu senti falta dos designers, assim, eu achei que para Londres eles fizeram muito caricato, não foi como Nova York. Nova York foi bem design, foi uma coisa super bem feita. A impressão que deu é que a de Londres foi assim, apareceu um espaço, eles ocuparam um espaço. A impressão que eu tive... Eu não sei, eu fiquei um pouco decepcionada. Eu fui para ver, mas eu fiquei um pouco decepcionada. Achei que estava muito caricato. Tinham peças de design, mas estavam escondidas. Por exemplo, Luciano Santelli estava lá e não sabia que estava lá. Ele descobriu porque eu mandei uma foto para ele. Falei, Lu, a sua mesa está lá na Apex. Ele falou, nem sabia disso. Entendeu? Então, acho que faltou um pouco isso. Bom, essas coisas de governo que acontecem, enfim, vai saber por que aconteceu desse jeito. Mas Londres é uma vitrine, né? Então, eu acho que deveriam ter feito mais cuidadosamente, assim, né? Até porque Londres tem no V&A de Londres, na área de design, tem um design brasileiro, uma peça de um designer brasileiro antiga, que está lá, uma das únicas peças brasileiras, é a única peça brasileira que tem na exposição inteira, que é a área dedicada ao design contemporâneo, e tem um brasileiro lá. Então, acho que eles deviam ter cuidado um pouco mais disso, né? Assim, bom, críticas, enfim. Eu senti falta disso, vi muito samba, muita caipirinha e pouco design. E a gente busca isso, né? Eu, pelo menos, quando vou a essas coisas que tem o Brasil, a gente quer ver isso, né? Tem tanto talento, tem tanta coisa bacana para ser feita. Eu acho que tem muita coisa nova por vir, né? E como foi a de Nova York, foi tão incrível, eu falei, poxa, Londres merecia uma coisa incrível como foi feita em Nova York, né? Como vitrine, porque isso é feito para promover o Brasil e chamar a atenção, né? E a gente sente falta do mobiliário. Eu acho que é porque os Estados Unidos têm mais designers brasileiros, mais marcas lá. Londres tem menos, né? Mas aí eu acho que eles deviam ter feito o inverso. Já que lá tem menos, investe mais lá, investe menos. Né? Faz investimento por igual e tal. Ou talvez porque também Londres é mais difícil você conseguir espaços, né? Londres é um pouco mais concorrido. Vocês conhecem a cidade? É mais difícil você ter espaços com porte para mobiliário, né? Mobiliário é difícil também de ser transportado. Bom, meninos, papo delicioso. Eu adorei conhecer vocês pessoalmente, mesmo que seja por vídeo, né? Porque a gente sempre se fala, sempre manda mensagem um para o outro, conversa, desde o começo do projeto, né? A gente tem esse namorinho de portão que eu chamo, e acho que tem uma admiração mútua, né? Eu gosto muito do trabalho de vocês, acho que vocês ainda vão fazer muito barulho no Brasil. Gostaria muito de ver vocês com a indústria, mais uma indústria bacana, para poder levar o trabalho de vocês, que é merecido, né? O trabalho de vocês é bem feito, tem uma qualidade, não tem só o rigor estético, mas tem uma qualidade técnica muito grande, isso é impressionante, né? E assim, eu só desejo muito sucesso para vocês. Sucesso lá em Milão, né? Nessa estreia, torcendo por vocês, né? Obrigado, a gente gosta muito do teu projeto também, tá? Obrigado. A gente eu tento fazer o máximo que eu consigo com boa vontade. Não, e assim, importante ter esse a gente tem convite, né? E assim, os nomes que a gente tem procurado e chamado aceitam, né? Assim, e é muito generoso isso, essa troca dos profissionais todos que passam por aqui, né? Por exemplo, a gente já está com a agenda fechada até final de junho, já fechou a agenda. Já estou montando a agenda de julho, com muita antecedência. Então, está muito bacana isso, né? Assim, é uma receptividade muito boa. Me agrada muito essa qualidade do discurso, sabe? Menos o volume de internet do que essa qualidade de discurso que a gente está tendo aqui, né? Isso é muito bom. E deixar isso para as pessoas poderem ver depois,
escutar depois. Tem designers que isso é verdade, os designers mandam para mim, olha, eu trabalho escutando as suas lives. Tanto é que eu tive que criar um podcast por conta disso. Porque os designers escutam as lives trabalhando. Tem designer, olha, eu estou escutando sua live nesse momento. Ou então manda para mim, olha, eu gostei muito do que você falou com tal pessoa, concordo com isso. E tem tido uma troca muito grande, né? Então isso é muito bom. Olha, a ideia do podcast é uma ótima ideia, hein? Porque realmente, para assistir enquanto trabalha é ótimo. O podcast já está no ar, na verdade, a gente já está porque já são, a live de vocês é a número 66. Eu já transcrevi 20 lives, ainda precisa transcrever isso tudo agora para o YouTube, né, porque é feito manualmente, porque ela precisa ser configurada para o YouTube. É um trabalhinho assim, mas que eu faço com muito prazer, eu gosto bastante. Só tenho a agradecer a vocês, porque as estrelas desta sala de estar são vocês. Eu sou coadjuvante aqui, tá bom? Obrigada, Círio. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Meninos, eu queria que vocês fizessem a parte comercial de vocês, falassem onde é que encontra os produtos, como é que compra, Instagram, site, o site de vocês eu estou com ele aberto aqui, estudioprosa.com.br, certo? Isso. Estúdio com E, tá bom? Porque é em português. Então, é estúdio com E, estudioprosa.com.br. Instagram é Estúdio Prosa. Né? Maravilha. Deixa eu abrir aqui o Instagram, porque aí eu já mostro para as pessoas. Eu gosto sempre de mostrar o Instagram, porque a coisa começou no Instagram e está sendo no nosso canal, né? Verdade. Já tem loja no Instagram, vocês? Loja online? Para comprar diretamente no site ou chamando a gente por direct ou pelo WhatsApp. Maravilha. Também vende aqui, na ó. Buban. Vocês estão na Buban também? Estamos na Refúgio, que é uma loja aqui, ó. Uma curadoria bem legal. Aqui o site, o Instagram deles, que é bem bacana, bem bonito, é bem poético. Eu gosto muito. Eu sou fã, estou lá sempre curtindo, vendo material, acompanhando. Parabéns, parabéns. Obrigado mais uma vez. Boa noite para vocês. Boa viagem. Boa noite. Boa viagem. Curtam a Itália, curtam as novidades. Se quiserem mandar novidade para a gente, manda, que a gente publica primeiro e pergunta depois. Deixar. Um beijo para vocês. Obrigado. Pode desconectar aí. Boa noite. Boa noite. Conversei com o Estúdio Prosa, esses dois fofos, a Júlia Rovigo e o Gabriel Pesca. Já estava de olho no trabalho deles, tinha um tempinho, são incríveis, muita gente bacana surgindo no mercado. E eu fico muito feliz de ver tudo isso. Semana que vem, faço um convite para vocês, eu vou estar aqui com a Lígia de Medeiros, que é uma artista plástica, designer, joalheira, trabalho incrível. Essa moça aqui vai estar comigo semana que vem. Assistam, é imperdível. E para encerrar o nosso mês, a gente vai ter uma entrevista com o Paulo Niemeyer. Sobrenome vocês estão identificando, né? Mas eu vou deixar para ele contar a história dele aqui, não vou dar muito spoiler, não. Tá bom? No mais, eu agradeço vocês. Convido vocês a curtirem as nossas lives, deixarem comentários, curtirem, divulgarem, mandarem para os amigos, divulgar o nosso projeto para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, que é muito importante. Cada like, cada curtida, cada coraçãozinho é muito importante para nós, tá bom? Agradeço a vocês, até semana que vem. Site área, acesse, assista, ouça essa ideia. Obrigado, boa noite, até semana que vem. Beijo.